isso no Faroeste em algum momento, nós faremos. Pegar o currículo de todos os ministros da Corte Suprema, mas eu vou incluir o currículo de uma pessoa que está sentada aqui nessa mesa que chama Tiago Pavinato. O currículo do Pavivi é muito melhor que muito ministro que está do Supremo Tribunal Federal. Muito melhor. Não, é 15, desculpa, errei, 15. E pulei porque o Pavivi trouxe agora uma menção sobre filhos, mas teve o irmão do Lewandowski, o economista Luciano Lewandowski, usou o LinkedIn no ano passado para publicar um desabafo sobre a atuação de autoridades públicas do Brasil, incluindo o Poder Judiciário. A manifestação ocorreu em meio às discussões sobre o caso do Banco Master. Luciano é irmão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Na publicação feita há cerca de um mês, Luciano afirmou que, abre aspas, no Brasil não existe lei nem justiça. A jurisprudência foi rasgada e cada um decide da maneira que quer. Não existe mais prazos a serem cumpridos. Para os mortais, as decisões duram décadas. E para os amigos do rei, horas. Não existe conflito de interesses. O ministro pode julgar até a mãe. Escrevo tudo isso para lhe dizer que, na minha opinião, o Brasil teria que começar do zero. Mas, infelizmente, isso não vai mais acontecer na nossa geração. Fecha aspas. Que é irmãozinho, Maurício, é com um irmão assim a gente não precisa ser inimigo, né? Não precisa. Irmão é aquilo, né? Mas ele foi sincero. O irmão é o pior inimigo que você pode ter e mais próximo de você, né? Porque ele conhece todos os seus defeitos e as suas fraquezas. E quando um irmão abre a boca para falar uma verdade dessa, as pessoas ficam chocadas. Mas não tem que ficar chocado. A atuação do ministro Lewandowski, que é o desencarcerador da República, né? E ele conhece melhor do que ninguém que o próprio Lewandowski. Como diz o Mangabeira Unger, vou citar o Mangabeira Unger. O professor Roberto Mangabeira Unger, marxista, aliás, sim. Catedrático de Filosofia do Direito em Harvard. Lewandowski é uma toupeira. Toupeira. Ele falou assim? Foi esse que você viu no Gabinete de Assuntos Estratégicos do primeiro governo Lula, não foi? Ele foi. Mangabeira Unger, né? Mas tem uma Mangabeira é meu amigo. Muita grana. Ele fala assim, o Lewandowski não entende nada de direito. Nada. Mas ele está aí por quê? Porque era uma vizinha de Lula que indicou o Lewandowski. Essas histórias eu já não sei. E tem um povo que fala que a mulher do Gilmar Mendes se acaga em Itaipu. Não. Aquele vídeo é falso. Não é a mulher do Gilmar. É a filha de Fachin. É a filha de Fachin quem defendeu a Itaipu contra o Ministério Público Federal. Tem um vídeo rolando, tem uma mulher dando barraco, que falou assim, olha, você teve cargo em Itaipu, aí ela começa... Mas não é. Aí eles falam que é a mulher do Gilmar, mas não é. Não precisa. E ele fala que o Brasil tem que começar do zero, né? Pois é. Começar do zero, ok, mas muitas coisas podem ser feitas sem ter que resetar o sistema ou ter uma convulsão social. Se moralizar o Supremo Taiaiá Federal... falei certo? Errei? Taiaiá em Tupi-Guarani STF, Supremo Taiaiá Federal. Amigo do meu pai. Do pai, Se moralizar o Supremo Taiaiá Federal de maneira que os juízes tenham 12 anos serve apenas 12 anos para indicar mandato, 12 anos de mandato. Se você exige, que nem nos Estados Unidos exige que o juiz, para ser indicado para a Suprema Corte, foi juiz de primeira instância, foi juiz de segunda instância, tem no mínimo 10 anos de magistratura, para ele poder ser indicado, aqui muda. Você não vai pegar um advogado de um partido político, né? Um advogado de PT e colocar lá o cara que nunca passou para a magistratura. Então essas coisas, se começarem a fazer... Eu acho que o ajuste é muito pequeno, não precisa resetar do zero, não. Eu acho que o ajuste começa pela justiça. Não, se cumprir a Constituição, já resolve. E que não é uma Constituição perfeita, né? Muita gente fala que essa Constituição aí... ela é o atraso do Brasil. Ela é muito ruim, mas não precisa começar do zero, eu acho, para que fique pelo menos dar uma áurea de estabilidade institucional. E aí começar o Congresso, o Senado, fazer a parte deles, terem
o senador lá, o Batoré, é o engavetador, tem lá quantos pedidos? 10, Pois 20, é. 30 pedidos de 80. impeachment. Então, assim, tirar da mão monocrática, ele não pode, uma pessoa não pode... Essa é outra questão, já não é, ele decidir já com não tem preço, esse já. poder. É. Ele já não tem esse poder no Você Brasil. esclareceu uma vez aqui. É que nenhum senador tem vontade de levar adiante. É. Mas o Alcolumbre não tem esse poder, como tem na Câmara dos Deputados, no caso de impeachment de presidente. Eu vou. Pode falar, Ah, professor. só vou fazer um comentário a duas coisas que o Galante trouxe. A primeira delas, quando ele falou do sistema americano. O sistema americano é diferente. Que não é perfeito, tá? Que não é perfeito, mas é interessante quando a gente vê uma divergência que eu tive uma vez com o Pave. Por exemplo, eu sou totalmente contrário à ideia da notabilidade do saber jurídico. Porque a notabilidade ela não se dá apenas pelo fato do indivíduo ser público e notório. É porque ele vai ser julgado por indivíduos que não têm notabilidade e conhecimento em nada. Que são os senadores que estão ali. Grande parte deles não sabe de direito, não sabe de economia, não sabe de sociedade, não sabe de vergonha na cara, não sabe de nada. São os caras que vão verificar se o indivíduo tem notabilidade de saber jurídico. Então, esse sistema por si só, ele já está errado. Eu não gosto da ideia de notabilidade de saber jurídico. Eu prefiro que haja regras muito claras como essa, tem que ser juiz com experiência, porque aí, nesse caso, eu sou um federalista. Se o mundo fosse feito de anjos, nós não precisaríamos de leis. As leis têm que ser claras e determinar sem subjetividade. Exato. Tem que ser muito claro. Tem que ter tanto tempo trabalhando aqui, tem que ter concurso, tem que ter isso, tem que ser indicado, não por política. Não pode ser por um presidente da República. Aí a gente vê uma situação que veio um caso como esse do Lewandowski, que foi um cara que não tem notabilidade de nada, mas a gente pode estar vivendo uma situação que você trouxe de um irmão sendo o pior inimigo. Nós já vivemos isso aqui no Brasil. Pedro Collor de Mello. Pedro Collor de Foi ele Mello. que derrubou. E ele vem e falou, ele foi muito claro, olha, veja bem. Naquela época tinha imprensa. Exato, mas olha só, ele vem e fala, conflito de interesses. Eu acho que essa expressão está errada, inclusive. A ideia deveria ser, será se ele tem convergência de interesses, coloca uma gangue que converge de uma forma de enganar a sociedade. Isso aí é muito evidente, mas ele está denunciando. E são duas coisas. Naquela época tinha imprensa, porque a imprensa não tinha esse nível de censura que nós vemos hoje, e porque tinha homens de imprensa. Vale lembrar que o diretor da Veja era o Zé Roberto Guzzo. É verdade. Né? O Zé Roberto Guzzo é um dos fundadores aqui do Oeste e o maior jornalista, a maior pena do jornalismo brasileiro, pena no sentido de escrita, né? Escrevia como ninguém. Nós tínhamos o Zé Roberto Guzzo numa revista de grande circulação. Sim. Hoje Porra. nós só temos pelegos. Só temos Eu pelegos. lembro que esperava aí para que saia a Veja para ir comprar, na época, na banca. Exatamente, é. Agora, eu faço um desafio, e eu vou fazer isso no Faroeste em algum momento. Nós faremos. Pegar o currículo de todos os ministros da Corte Suprema, mas eu vou incluir o currículo de uma pessoa que está sentada aqui nessa mesa que chama Tiago Pavinato. O currículo do Pavivi é muito melhor que muito ministro que está do covardia, Supremo isso aí, Tribunal Federal. Muito melhor. Comparar Mas, ó, uma Ferrari com Fiat 147, 11 Fiat 147 é eles. Ó, falamos do Lula, deu dor de estômago. Falamos do ministro, deu dor de cabeça. Falamos do Lewandowski, deu dor de joelho. Agora vamos falar do Alexandre de Moraes. Ixi, aí é Vamos do ver aí aonde? dor aonde. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.